A configuração do EPM Server é feita a partir de um componente chamado EPM Server Configuration Wizard. Esse cara é o responsável por fazer toda a configuração e conexão do EPM Server com a base de dados. Sendo assim, o primeiro item que a gente tem que informar é a qual banco de dados o nosso servidor, nosso EPM Server, vai se conectar. Então, a partir daí, a gente já sabe que uma coisa que tem que estar instalado antes de configurar o EPM Server é o SQL Server. Então, vou informar aqui o banco de dados, que é o próprio micro que eu estou utilizando, e vou colocar aqui uma autenticação. Como segurança, eu uso o usuário SA, mas esse usuário, na verdade, ele precisa ter privilégios administrativos no banco de dados. Então, por isso que eu coloco o SA, que fica mais fácil. A partir do momento que eu informei o usuário, cliquei em Next, ele tentou fazer o login. Como deu OK, o login no banco de dados, ele partiu para a próxima tela e identificou que o SQL Agent está desabilitado. Porém, eu estou usando o SQL Express, que não possui SQL Agent. Então, eu vou mantê-lo desabilitado. E aí, clico em Next. Aqui tem algumas opções para a criação do banco de dados do EPM Server. Então, a primeira opção ali, eu crio um novo banco de dados, totalmente do zero. Ele vai lá no banco de dados e ele mesmo cria o banco de dados e faz toda a configuração. A segunda opção, eu me conecto a um banco de dados existente, porém totalmente vazio. Tá? E quando é que eu usaria essa opção? Imagine um caso em que eu tenho um setor de TI e que ele é responsável por cuidar do meu banco de dados. Ele é o DBA, né? Administra o banco de dados. Então, normalmente eles têm algumas restrições e não libera acesso muito facilmente. Então, o que a gente faz? Eu posso solicitar ao TI que crie uma base de dados totalmente vazia, libere um usuário lá para mim com total privilégio a essa base de dados e ele me fornece esses dados. Eu me conecto a essa base de dados e o EPM faz a configuração dela. A terceira opção, eu me conecto a uma base de dados que é do EPM, já existente, tá? Ou de uma versão anterior ou igual à versão que eu estou utilizando. E aí, se for anterior, ele atualiza essa base de dados. E a última opção é no caso de eu fazer um backup de uma base de dados do EPM, utilizando o próprio EPM, eu faço um backup. E aí, a partir desse wizard, eu posso restaurar essa base de dados e passar a usá-la aqui. Então, vou pegar aqui, como é uma instalação totalmente nova, vocês veem aqui que o meu EPM Server já está instalado, eu estou apenas configurando, vou criar aqui uma nova base de dados. Clico em Next. Nessa etapa, ele verifica todos os bancos de dados existentes na minha instância, no meu banco de dados, e ele sugere um nome para que eu faça, para que eu dê para esse meu banco de dados. E esse nome, se tiver algum coincidindo, ele vai mostrando aqui para mim, para não sobrescrever. Vou manter esse nome sugerido, clico em Next, e aí vem a configuração. O primeiro caminho aqui que ele pede é um caminho para que o EPM guarde a configuração do sistema. Tá? Então, vocês vão perceber que o EPM ele usa o sistema de arquivos do SQL para guardar em arquivos separados cada uma das coisas. Então, o primeiro é a configuração do sistema, que eu vou colocar aqui, clicar em Browse, e vou colocar numa pasta que eu já reservei para esse uso, tá? Que é uma pasta chamada Databases, que eu coloquei aqui no C2 pontos. O log de configuração fica em outro arquivo, um arquivo separado. Então, vou clicar aqui para selecionar aquela mesma pasta, porque eu já reservei justamente para esse uso. E vem o modelo de recuperação, que pode ser um modelo simples, onde ele vai ter as transações, vai guardar uma série de itens a mais. Eu vou manter o modelo simples, que é mais leve. E aí vem o último passo, em que ele pede uma configuração do usuário SA do EPM. Importante ressaltar aqui que esse usuário é do EPM e não do banco de dados, que a gente tem um usuário SA também. Então, eu vou dar uma senha. E vocês, conforme eu vou digitando, vocês já perceberam ali que precisa ser uma senha forte, com maiúsculo, minúsculos, números. E preciso repeti-la aqui embaixo. Finalizando aqui, eu clico em Next. E aí ele cria toda a estrutura da base de dados do EPM. E se tudo der certo, aí ele vai para o
passo final, que é a configuração dos arquivos de dados do EPM. E esses arquivos de dados é onde ele guarda efetivamente o que ele coleta das origens, né, das interfaces. Então ele pede para mim aqui, cada arquivo que ele for criar vai ter um nome inicial e ele complementa esse nome com o dia, mês, ano, hora, minuto, segundo e milissegundo de criação do arquivo. Tá? Então eu vou informar aqui um caminho para ele criar esses arquivos. O caminho vocês já viram ali, aquele C2 pontos database que eu tinha reservado. E para esse arquivo, qual o comportamento de criação desses arquivos pelo EPM? Né? Ele sempre começa com esse initial size, no caso aqui 50 MB, e aí quando ele aloca esse espaço e vai colocando os dados ali dentro. Se por acaso ele atingir esse 50 MB, o que ele faz? Ele cresce o tamanho desse arquivo, ele aloca mais espaço para esse arquivo. Quanto mais, né? E aí esse tamanho que eu coloquei aqui em Growth, coloquei 10%, então ele aloca mais 10% do tamanho aqui para o arquivo. Até que ele vai inserindo dados, vai fazendo esse comportamento, e aí no final ele pode ser que ele atinja o tamanho máximo que eu defini. Nesse caso eu estou colocando 10 GB, tá? E aí atingindo esse tamanho máximo, o que ele faz? Ele cria outro arquivo, cria um arquivo novo. Mas eu posso criar o arquivo novo não somente quando ele atinge um tamanho máximo. Posso definir que ele cria um arquivo novo sempre que passar, por exemplo, um mês. Tá? Então, toda vez que trocou o mês, ele cria um arquivo novo, independente de atingir ou não o tamanho máximo. E se atingiu o tamanho máximo antes de atingir um mês? Ok, ele cria um arquivo novo também. Tá? E aí, no final, eu vou falar assim, então por que eu coloquei um mês? Porque se eu coloco um ano, por exemplo, pode ser que eu queira descartar dados muito antigos. Né? Então, se eu colocar um mês, eu vou descartando mês a mês, que normalmente é uma referência que se usa, né? Para fazer cálculos e análises. Né? Então, eu coloco um mês aqui e depois eu peço para ele remover automaticamente dados, arquivos mais antigos do que 5 anos. Então, todo arquivo que for mais antigo que 5 anos, ele vai remover. Clico em Next, finalizou. E aí ele me pergunta aqui, olha, foi configurado com sucesso, você deseja iniciar o serviço agora? Eu clico que sim. Finalizou, posso verificar o log aqui, clico em Finish. E aí eu vou observando aqui o Manager. Clico com o botão direito e vou em Estatísticas, né? E aí eu consigo olhar aqui tudo que está acontecendo. Está desconectado. E a gente vê que está piscando, significa que ele está tentando se conectar. E aí ele se conectou, significa que a configuração com o banco de dados aqui, EPM Database está ok. Conectado, quando que ele iniciou, né? Então foi agora, e aí ele me mostra como que ele está rodando. Nesse caso está rodando em demo, eu não tenho nenhuma chave configurada nesse cara.